Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. Sabe aquela expressão, nós criamos o filho para o mundo? Pois é, na teoria, muitos pais compreendem o significado, mas na prática, numa tentativa de proteger o filho ao longo da vida, alguns pais acabam exagerando. Você já ouviu falar em paternidade helicóptero? É quando o comportamento se torna excessivo e acaba sendo nocivo para esse jovem. Muitas crianças e adolescentes que convivem com essa relação de exagero na proteção acabam perdendo a capacidade, por exemplo, de encarar desafios impostos ao longo da vida e ficam sem autonomia para se desenvolver. A gente sabe, né, que em alguns momentos parece que o instinto de proteger o filho, de colocar ele numa redoma de vidro, ele surge, né? Quem nunca? Mas é preciso manter esse instinto sob controle. Então, para te ajudar a tratar sobre essa questão da superproteção, esse é o nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Eu, Thaís Dias, estou por aqui, junto comigo sempre, Roseli Saião. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, Thaís? Vamos encarar a superproteção. Vamos nessa. Coisas de pai. Paulo Augusto, pai de uma menina, fala que não se enxerga como um super protetor, e sim como um pai zeloso e preocupado. Não é uma questão de superproteção, é uma questão de que nos tempos da minha juventude, eu tô com 53 anos, o mundo parecia mais calmo, entendeu? Mais tranquilo. Hoje em dia não, hoje em dia você fica com medo de sair na rua, ser assaltado, de que faça alguma maldade, tantas artimanhas, tantos artifícios que uns levam como superproteção, não sei, eu levo como zelo, enfim. Roseli, vamos explicar para o nosso ouvinte o que é um pai helicóptero e qual é o limite da proteção para superproteção? Proteger os filhos, cuidar deles bem, favorecer o desenvolvimento é função dos pais e quase todos fazem isso, né? Agora, superproteger é fazer além, né? Ou seja, é cuidar do filho, inclusive nas coisas que o próprio filho pode resolver. Então, eu acho que essa é uma boa diferença entre proteger e superproteger. Porque quando a gente faz pelos filhos aquilo que eles já podem fazer sozinhos, a gente super atrapalha o desenvolvimento deles. Pronto, falei. A Vitória Ornelas, do Rio de Janeiro, fala sobre os efeitos que a superproteção dos pais acabam causando na sua vida. Eu acho que eles acabam exagerando às vezes. Ainda às vezes não me deixam sair por desconfiar ou ter medo de que aconteça algo comigo na rua. E também me mandam chegar 11 horas sempre, o que eu odeio, porque hoje em dia tudo começa, né, às 10, 11 horas da noite. E aí todos os meus amigos ficam lá e eu tenho que vir embora sozinha, ou eu não vou, ou meus amigos saem, eu fico em casa. É uma coisa que me deixa muito triste, porque eu não posso participar da maior parte das coisas, sendo sufocada a maioria das vezes. É uma coisa que me atrapalha muito, porque me deixa angustiada. A coisa mais extrema que eu já fiz, sair escondido, sem contar, porque se eu contasse ele não deixaria. Aí tá o problema, né, Roseli? Porque esse jovem que sai escondido porque o pai não deixaria, não tem essa experiência também de conviver com essa realidade de sair sozinho, porque não tem essa oportunidade. Então, essa falta de liberdade também prejudica na autonomia e no desenvolvimento de mecanismos para se proteger também, né? Inclusive, né, no desenvolvimento da maturidade. Porque faz parte da maturidade, Thaís, olhar o contexto em que você está e avaliar se há risco, se não há, se o que você vai fazer tem consequências prejudiciais. Então, isso também faz parte da maturidade. E o jovem que fica muito aprisionado, né, próximo dos pais, fica sem essa possibilidade de avaliação de risco. E quem faz essa avaliação são os pais. Então, apesar de ser difícil, na adolescência é preciso permitir que os filhos vão, né? Vão em busca da sua turma, mas sempre cumprindo a responsabilidade com as normas de convivência da família. Dizer onde está, cumprir o horário determinado. É assim que ele vai aos poucos ganhando essa maturidade. Na minha opinião,
A psicóloga Eliane Ramos explica a necessidade exatamente de existir um equilíbrio nessa relação que proporcione autonomia e independência para os filhos. Proteção dos pais para com os filhos é muito importante. Porém, há de se pensar que esse amor, essa proteção tem que ser equilibrado. A mãe que se dedica completamente ao filho, ela pode deixar de viver a sua autonomia e, com isso, fazer com que o filho se torne muito dependente dela. A questão da estima. A mãe, muitas das vezes, e os pais também, eles podem se esquecer de vivenciar a vida de casal em função da dedicação total aos filhos. Os filhos precisam de um ambiente livre, então essa proteção precisa ser equilibrada. A gente falou muito do impacto na vida do filho, mas tem impacto na vida desses pais também, né, Roseli? Como bem disse a Eliane, né? Exatamente, assino embaixo do que ela falou. Faz parte, né, da vida de um homem, de uma mulher que tem filhos, dedicar a sua vida a eles. Mas não apenas a eles, mas também a eles. Porque os filhos vão embora um dia, né? E aí é necessário que eles tenham mantido a sua vida para continuar a viver sem aquele sofrimento, sem aquela solidão, sensação de abandono, quando os filhos se vão. Vi e curti. Roseli, eu sei que você preparou uma dica exatamente sobre esse tema, sobre a superproteção dos filhos, para compartilhar com os nossos ouvintes. E que dica é essa? Exato, Thaís. É um filme que não é novo, não. É um filme, assim, um romantismo de adolescente. É a história de uma adolescente que é super protegida pelos pais, principalmente pelo pai. Vale a pena assistir, ele... É um filme que não tem grandes questões, mas mostra, né, as consequências que podem chegar quando os pais superprotegem seus filhos. O título do filme é Amor Sem Fim. A superproteção dos filhos é o nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Para bom entendedor... Jaqueline Queiroz, psicóloga especializada em crianças e adolescentes, fala direto de João Pessoa e ela reforça os perigos futuros causados pela superproteção dos pais com os filhos. Qualquer tarefa que ele venha a fazer, se realmente ele não tiver o auxílio dos pais, eles vão se achar incapazes. Escovar os dentes, arrumar a cama, se vestir, tomar banho, comer sol. Então, além de interferir nesse desenvolvimento da independência, essa superproteção em atividades simples acaba comprometendo realmente uma evolução de algumas capacidades motoras e cognitivas, né? E aí é claro que a ajuda deve ser fornecida para realmente não causar uma dependência emocional. Roseli, a gente sempre fala aqui de duas coisas, né? Da importância do equilíbrio e também da importância de viver cada fase na sua plenitude. E aí, na infância, a gente tem várias etapas de desenvolvimento e na adolescência a gente precisa de um pouco de liberdade para poder conviver com o mundo, ou seja, super protegendo os filhos, por mais nobre que essa intenção possa parecer, acaba prejudicando, né? Prejudica bastante, porque além disso que a gente ouviu, né, a psicóloga falar, tem a questão também da autoimagem do adolescente, né? Quer dizer, se os pais acham que ele não é capaz de sair, é capaz de ele terminar por achar que ele não é capaz de sair sozinho mesmo, né? E assim como todas as outras facetas da autoimagem. Então é preciso sempre o equilíbrio, uma palavrinha difícil, né? Uhum. Equilíbrio, parece uma questão tão simples, mas é bem complexo a gente conseguir alcançar equilíbrio nessa relação de cuidar e permitir que viva por si próprio. Compartilhe aqui suas experiências, suas dúvidas. O nosso e-mail é seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Aqui nos Seus Filhos em versão ampliada,
a gente faz questão sempre de reforçar que para ter um desenvolvimento completo, é preciso viver cada fase na sua plenitude. Mas cada vez mais isso tem se tornado um desafio. Hoje, os problemas da vida adulta acabam fazendo parte também da infância e da adolescência. É o medo da violência, é a cobrança por atender padrões de beleza, a angústia da conectividade e até o alcance de metas. Tudo isso hoje está, sim, presente no dia a dia dos jovens. Mas o contato direto e muitas vezes irrestrito com esses problemas de adultos acaba gerando também impactos na saúde mental, como os casos de síndrome do pânico, ansiedade e até estresse pós-traumático. Mas há impactos também na saúde física, como dores no corpo, náuseas, taquicardia e também dificuldades para se concentrar e para dormir. Diante desse cenário, esse é o nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Que sufoco! Mike José, de 18 anos, fala de João Pessoa. Ele foi vítima de violência, o que deixou muitas marcas e marcas profundas. E ele conta pra gente como foi a superação desse trauma e a readaptação, momentos muito difíceis. Já sofri violência na rua e isso é difícil. Eu consegui sair de casa sem me preocupar em que eu possa sofrer novamente, pensando se eu vou ficar bem ou não ao voltar para casa, se eu vou chegar no local ou algo do tipo. O mundo adulto, Roseli, ele entrou, na vida das crianças, também na vida dos adolescentes de uma forma avassaladora, Eles agora, os jovens, eles acabam tendo que conviver exatamente com esse tipo de preocupação que antes era muito restrito para quem já estava nesse convívio diário, com a realidade adulta. Como é que a gente auxilia os nossos jovens a encararem momentos como esse? Olha, eu quero falar primeiro das crianças, que é preciso, tanto quanto possível, evitar que o mundo adulto entre na vida das crianças, porque é um peso muito pesado. Carregar esse mundo adulto com todos os seus problemas e adversidades nos ombros de crianças. E na adolescência, veja bem, é uma época que, em geral, o adolescente não tem receios, ele está desbravando o mundo adulto, tentando se encaixar nesse mundo, reagindo a esse mundo, e aí sofre uma violência, como a gente acabou de ouvir, ou fica sabendo de violências por notícias, e aí passa a ter muito receio. E esse receio não é um receio apenas, Thaís, de sofrer outra violência, mas é um receio de continuar a desbravar esse mundo, conquistar muitas coisas, conquistar autonomia, maturidade. Então, sempre é muito importante que a gente permita que eles vivam, a criança viva a infância o tanto quanto possível e o adolescente viva essa fase, que é a última, O Mike, por exemplo, está no final da adolescência, logo mais ele é adulto. E aí é responsabilidade, é compromisso, é muita coisa, que muda da adolescência para a vida adulta. Pronto, falei. Hora de ouvir o relato da Simone Alves, que tem 2 filhos. Venho relatar as crises de ansiedade dos meus 2 filhos, que não se sentem à vontade ao sair na rua por conta do medo, da violência, principalmente andando de celular. Já foi assaltado uma vez e isso criou um tipo de trauma na vida cotidiana deles. Então isso dificulta a socialização dos meus filhos com o mundo em que vivem, porque se ele tem medo de sair de casa, ele tem medo de se socializar com as outras pessoas. Eu achei importante a gente dividir aqui com os nossos ouvintes o relato da Simone, Roseli, porque eu me coloquei na posição dela, porque como mãe a gente tem medo, A gente tem medo e a gente tenta controlar esse medo para permitir que o filho se desenvolva na sua plenitude. Mas como é que a gente apoia também esse filho, tendo o nosso medo também? É muita coisa para lidar, É verdade, é nosso medo, o medo deles. A Simone conta das crises de ansiedade, do medo de sair e da dificuldade de socialização. E é isso mesmo. É preciso buscar novamente aquele equilíbrio, Esse mundo está ameaçador? Está, mas não totalmente, E os pais dos adultos de hoje, os pais dos pais de hoje, achavam a mesma coisa na época em que os filhos eram adolescentes.
que o mundo estava muito conturbado, muito violento. Então essa é uma tendência dos pais. O mundo está violento, principalmente com a violência urbana, está. E é por isso que é preciso, né, durante o final da infância e a adolescência, ensinar aos filhos maneiras de se defender. E quando eu digo maneiras de se defender, assim, avaliar os riscos para evitá-los, né? O roubo de celular, furto de celular, por exemplo, é preciso aprender que não se deve andar expondo o celular, e muitos adolescentes nem sabem disso, Thaís. É preciso que a gente ensine isso também. Para bom entendedor, Aline Del Rasso, ela é psicóloga, especialista no atendimento de crianças e adolescentes. Ela comenta um pouco sobre o contato irrestrito dos jovens, né, com o mundo adulto, principalmente por causa da internet. E para ela, isso tem influenciado negativamente na saúde mental, mas também na saúde física, né, desses jovens. Vamos ouvir. Crianças e adolescentes têm tido cada vez mais acesso ao mundo virtual. Só que esse acesso ele tem sido feito cada vez mais sem limite de tempo e sem observação atenta ao conteúdo que é visto, ao conteúdo que é pesquisado. Isso acaba por expor essas crianças e esses adolescentes a um conteúdo que é inadequado. Isso pode trazer como consequência confusão, uma curiosidade completamente indevida e sofrimento físico e sofrimento emocional. E esse sofrimento, ele acaba sendo gerado, inclusive, pela impossibilidade, muitas vezes, de partilhar sobre o que foi visto. A gente que já vive nesse mundo adulto há algum tempo tem dificuldade para encarar alguns dos desafios, né, que surgem à nossa frente. Imagina um jovem, um adolescente que está nesse processo de amadurecimento. É ainda muito mais difícil, né, Roseli? E é lógico que os sintomas, eles aparecem no corpo ou na mente, né? Isso mesmo, Thaís. Principalmente com a pandemia, né, que os adolescentes ficaram excluídos dos relacionamentos sociais que eles já tinham, né? Eles ficaram afastados, isolados, e com a internet permitindo pelo menos um pouco desse relacionamento, a gente começou a perceber efeitos na saúde mental deles. Então, um dos temas que tem sido muito falado, e é só isso de positivo, né, que a pandemia trouxe, é exatamente da saúde mental. Saúde mental e saúde física devem ter um equilíbrio porque elas estão interligadas. Uma não vive sem a outra, sem afetar a outra. Então é preciso sempre prestar muita atenção nos filhos, nos sinais, né, que eles dão, ou de problemas físicos, ou de problemas da saúde mental, ou a ligação entre eles. As escolas têm observado bastante isso, e é preciso que os pais observem também. Seus Filhos, em versão ampliada aqui na Band News FM, continua falando sobre os problemas de adultos que têm influenciado diretamente na saúde física e também na saúde mental dos jovens. E a escola? Diz o quê? A psicóloga e orientadora educacional Josileide Ferreira, de Salvador, fala sobre como a escola resolveu criar alternativas para aliviar o estresse dos jovens. O maior prejuízo foi no repertório social, na interação com o mundo. E dentro desse projeto, nós temos a aula de yoga, junto com o projeto de vida. Então, eu estou com os estudantes em sala de aula e, junto com o projeto de vida, nós desenvolvemos uma ação, que é uma professora especialista em yoga, que trabalha com eles. É importante, né, Roseli, a escola estar atenta a esses alunos, né, diante dessas transformações dos últimos anos e oferecer possibilidades como essa, né? Artes, yoga, meditação. É bacana quando a escola também se engaja nesse processo de diminuir essa ansiedade, esse estresse dos jovens, né? Vai aí um alerta para as escolas. Algumas escolas, Thaís, ainda olham para alguns alunos, determinados alunos, e acham que são apenas eles que apresentam algum tipo de problema. A gente precisa levar em consideração o coletivo dos alunos. E é por isso que é importante as escolas definirem projetos para auxiliar nesse sentido, como o depoimento que a gente acabou de ouvir. Vamos navegar!
Tem dica na área? E que dica é essa, Roseli? Eu escolhi um artigo, Thaís, que fala exatamente disso. O título do artigo é Adultização Infantil leva à dificuldade de socialização e baixa autoestima. Esse artigo está na parte Viva Bem do UOL. Repete pra gente o nome do artigo, Roseli, que está nessa página Viva Bem do UOL. Adultização infantil leva à dificuldade de socialização e baixa autoestima. Dica dada aqui, lembrando que você pode ouvir quantas vezes quiser no nosso site bandnewsfm.com.br, na aba Colunistas, Seus Filhos, e aí é só dar o play. Dia 21 deste mês é celebrado o Dia dos Tios. A importância dessa relação é sempre exaltada aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Muitos sobrinhos têm nos tios verdadeiros influenciadores, inspirações. É aquele adulto que é mais acessível, por exemplo, para ouvir sem julgar, mas com capacidade, sim, de orientar. Em muitos casos, essa relação se torna de amizade mesmo. E para refletir um pouco mais sobre o papel dos tios na vida dos jovens, esse é o nosso assunto por aqui. Eu também quero falar. A Marina, de 9 anos, fala sobre a importância da tia na vida dela. Eu gosto muito da minha tia, ela é muito legal, muito divertida, engraçada. Ela também gosta muito de mim. Eu brinco com ela brinca comigo, eu gosto muito dela. Ela me ajuda nos momentos ruins e nos momentos que me machuco também. E eu ajudo ela, ou ela me ajuda. E é isso, eu gosto muito da minha tia. Que papel fundamental, Roseli, que tem o tio, né, na vida desses sobrinhos. A gente sempre reforça aqui, mas nunca é demais, né? Não é demais, e a Marina disse tudo, né? É um amor recíproco muito intenso, bem diferente, né, do amor dos pais, e do cuidado dos pais, e da proteção dos pais, e da formação que os pais devem dar. Os tios também colaboram bastante com isso, mas podem ter uma relação mais próxima, mais chegada, né? Eles tornam-se, de vez em quando, até cúmplices, né, de alguns segredos, trocam informações. Então, realmente, os tios e tias têm um papel muito importante na vida dos sobrinhos e sobrinhas. Tô por perto! Do Rio de Janeiro, temos a participação da Isabel Felício, que tem 8 sobrinhos, Roseli. Ela fala sobre essa relação de proximidade com eles e principalmente com a sobrinha mais velha. Difícil expressar em palavras um amor tão especial. Compartilhamos momentos sempre especiais, sejam alegres ou tristes. Compartilhamos música boa, livros maravilhosos, bom papo, bom vinho, sempre com muito amor e cumplicidade. Não quero ser piegas, mas esse amor vem de outras vidas. É a filha que eu não tive, ou tive, não sei. É isso, né, Roseli? Muitos tios, eles acabam desenvolvendo uma relação de verdadeira amizade que vai sendo construída ali ainda na infância, com uma brincadeira, com outra, e vai se prolongando pela vida adulta. E se torna essa referência, né, de um adulto que tá ali, mas não tá ali para educar efetivamente como um pai e uma mãe. Pode ter essa relação de cumplicidade, como você mencionou agora há pouco, né? É, exatamente. E é interessante a gente lembrar que os tios não têm essa função principal de educar, mas a relação com os sobrinhos apresenta esse efeito colateral educativo no fim. É bem interessante a gente apreciar mesmo a relação de tios, tias, sobrinhos e sobrinhas. Para bom entendedor, Virgínia Suassuna fala de Goiânia. Ela é psicóloga e psicoterapeuta e fala exatamente da importância dos tios na vida dos sobrinhos e, lógico, vice-versa, né? Quando a gente pensa na importância dos tios na vida das crianças e na vida dos adolescentes, a gente pensa numa perspectiva geracional. Esses tios muitas vezes serão aquelas pessoas que, na ausência dos pais, vão ocupar esse lugar. Esses tios provavelmente terão filhos que serão primos das outras crianças, e essas raízes familiares vão compondo uma teia familiar infinita
infinita e é por ela que passam os valores que são realmente insubstituíveis. Roseli, o tio, ele pode atuar também como um mediador nessa história, né? Pode ser essa conexão entre os pais e também os filhos. Sim, é um grande negociador. Como ele está um pouco de fora da vida dessas crianças, que são seus sobrinhos, e até dos adolescentes, às vezes ela é capaz de perceber, né, essa figura, questões entre os pais e os filhos, que os próprios pais não perceberam, tem pontos cegos, né, na visão. Então, os tios podem ter aquela conversa de adulto para adulto com os pais, alertando a respeito do comportamento deles mesmos, né? Da necessidade que crianças e adolescentes apresentam. E pode também, às vezes, conversar com os sobrinhos, tentando fazer com que eles entendam um pouco mais o papel dos pais e, por isso, a caretice deles, né? Pronto, falei. Hora de ouvir a Graziela Silva. Ela divide conosco um pouco da relação das filhas com a tia. A relação que minhas filhas têm com a tia dela é uma relação muito boa. Elas gostam sempre de estar com a tia, gostam de ir para casa dela aos finais de semana, ir para a igreja juntos, passear, ir no shopping. Eu gosto muito de ver essa relação de amizade entre elas. Roseli, a gente fala aí de uma harmonia, né, nesse sentido, da mãe apoiando, gostando, mas a gente sabe também que em algumas famílias, essa proximidade do tio com o sobrinho, da tia, né, acaba gerando um ciúminho. Nessa hora, é controlar esse ciúminho e entender que tá todo mundo ganhando nessa história? Exato, Thaís, e é verdade isso, né? Acontece pelo excesso de cuidado e proteção mesmo, um tipo de ciúme. Olha, como que é que eu não consigo ter com meu filho uma relação como a tia, o tio consegue. E aí, às vezes, ocorrem até certos impedimentos para que essa relação permaneça, continue e se desenvolva. É preciso autoconhecimento para a gente perceber, né, quando esse sentimento surge, para poder controlar, porque esse tipo de relacionamento com os tios só faz bem para a vida das crianças e dos jovens. A importância dos tios na vida das crianças e dos adolescentes continua sendo nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Me conta uma história. Que história, que dica que você traz pra gente, Roseli? Você sabe, Thaís, com exceção de livros infanto-juvenis que contam histórias sobre tios, tias, sobrinhos e sobrinhas, na literatura adulta há poucos livros dedicados a esse tema. Então eu escolhi um desses, né, que é um livro bom que fala exatamente desse relacionamento. O título do livro é A Contribuição dos Tios e Tias na Vida dos Sobrinhos. É importante, né, que toda a família tenha acesso a esse entendimento, essa compreensão do contexto familiar e da relação dos mais novos com seus tios e tias. Repete então pra gente o título. A Contribuição dos Tios e Tias na Vida dos Sobrinhos. Todas as dicas que a gente traz aqui no nosso programa em versão ampliada, assim como o nosso programa completo e as nossas colunas, estão disponíveis para você ouvir quantas vezes você quiser. É só acessar o site bandnewsfm.com.br. Lá é só entrar na aba Colunistas, Seus Filhos e dar o play. Fique à vontade para compartilhar também, assim como fique à vontade para também interagir conosco pelas redes sociais, @ThaísPDias, Thaís com H, ou @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também. Você pode mandar também o seu e-mail, seusfilhos@bandnewsfm.com.br, seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Agradeço muito a sonorização desse programa do José Antônio de Araújo. Agradeço também a produção da Camila Quaresma e, lógico, a sua companhia, você, ouvinte da Band News FM, que diariamente está conosco aqui nas nossas colunas e também no nosso programa em versão ampliada. E, lógico, meu carinho especial para ela, minha companheira de todos os dias, Roseli Saião. Um beijo para você, Roseli. Um beijo cheio de alegria para você, Thaís, e muito carinho para os nossos ouvintes. Continue ligado, porque os Seus Filhos você só ouve aqui na Band News FM.
Você ouviu Seus Filhos, na Band News FM.